Sobre Matrix e Red Pill. Trogloditas não entendem Matrix. Não sou daqueles que entram numa onda de que Matrix seria um novo manifesto comunista. Mas, obviamente, ver o movimento de trogloditas e neandertais vangloriando-se de ter tomado a pílula vermelha, de serem outsiders que agora apenas eles veriam a realidade, acabou-me por mover-me a escrever algumas linhas. Então acho que ficamos em dúvida se eles conseguem ser idiotas a si mesmos, sozinhos, ou se eles buscam ajuda dos universitários, porque efetivamente é de uma burrice e uma estupidez cavalar chamar o movimento machista, misógino, patriarcal de Red Pill, pílula vermelha. Só demonstra a digência intelectual de uma direita que em parte pretende ser outsider. Matrix padece de um problema de interpretação em geral. Ou é superestimado e visto como um filme único, cheio de mensagens cifradas, que seria um novo tipo de manifesto comunista. E sim, tanto gente da direita conservadora em 99 ficou muito assustada com o filme, como teve gente da esquerda chorando e cantando internacional ao vê-lo. Ou é subestimado. Sim, Matrix padece do problema de todas as superproduções hollywoodianas. O exagero de efeitos especiais, necessários no caso para o tipo de filme, e de sequências de ações alucinantes, faz com que a atuação dos atores e os diálogos se tornem coisas menores e desinteressantes para quem está conectado a uma outra recepção estética de cinema mais artístico e de conteúdo. Mas farei uma defesa de Matrix. Ao contrário do que os imbecis do Red Pill pensam, Matrix está longe de ser um filme de ação sem conteúdo, um tipo de DC ou Marvel. Não é um filme de heróis ou metaverso. Em que pese ser antes de tudo um filme da indústria cultural que tem como objetivo arrecadar centenas de milhões de dólares, apesar disso, um filme extremamente crítico, que só pode ser entendido se a pessoa tiver o mínimo de letramento político e filosófico, coisa que os neandertais do tal movimento Red Pill não têm. Para quem nunca assistiu, vou tentar fazer uma pequena e não longa resenha sinóptica. Thomas Anderson é um hacker que se vê atormentado por sonhos que põem em dúvida a própria realidade. Convidado por um casal de amigos, a mulher no casal tem uma tatuagem de coelho branco. Ele conhece Trinity e acaba conhecendo Morpheus. Tentando resumir o máximo possível para quem não viu o filme, Morpheus diz a Neo, o nome que ele vai tomar depois, que ele não vive na realidade, mas no mundo de ilusão projetado por máquinas, e dá a ele a opção de escolher. Se tomar a pílula azul, continuará a viver naquela realidade projetada feliz, sem preocupações. Se tomar a pílula vermelha, começará a entender a realidade como ela é. Thomas Anderson prefere a pílula vermelha, aí ele desperta conectado por cabos de uma cidade de máquinas. Ele é desconectado e resgatado pelos humanos da resistência. A Matrix é uma realidade virtual, no qual as máquinas são alimentadas pelo calor que vem dos humanos, que são conectados a elas e vivem cada um sobre uma realidade virtual feliz projetada pelo programa chamado Matrix. O objetivo do texto não é fazer uma sinopse ou um resumo do filme, mas discutir alguns engajamentos filosóficos dele, que obviamente não seriam visíveis aos neandertais metidos a outsiders do tal movimento Red Pill. Tanto eles não entenderam a metáfora que eles seriam, no caso da referência Matrix, os guardiões do programa, defendendo coisas como o patriarcado, a hegemonia dos homens, a castidade e outras ideologias projetadas pelo próprio sistema. Matrix é bem mais que um filme de ação. A partir dele se pode projetar uma série de pretextos e interpretações, talvez mais interessantes do que o próprio filme, mas que sim só são possíveis porque o filme tem esta pegada filosófica. A primeira referência é o próprio Lewis Carroll e Alice no País das Maravilhas. Ainda que na vida privada Carroll fosse um conservador, o livro dele não é revolucionário somente na forma, mas também no conteúdo. As críticas ao absolutismo, escancaradas na loucura da Rainha de Copas, levaram a centenas de obras sobre o conteúdo subjacente de Alice. Mas não é a única e nem a principal referência de Matrix. Impossível não pensar em 1984, do revolucionário comunista George Orwell. Aliás, saiamos em defesa de Orwell. Muitos restringem-se ao Orwell de A Revolução dos Bichos, crítica sagaz e destrutiva ao stalinismo. Reduzem seu livro, 1984, a uma obra da Guerra Fria, que estaria destinada a ser uma crítica da União Soviética. A pobreza dessa interpretação é cavalar. Talvez o péssimo filme 1984, que não faz jus ao livro do camarada Orwell, tenha levado muita gente a esta recepção equivocada do livro. 1984 é uma profecia, uma sociedade alienada e controlada por uma subestrutura de informações sistemática grande irmão, Big Brother, em que as pessoas, as sensações, os sentimentos, a personalidade, os objetivos, o sucesso, o fracasso, são controlados exatamente por essa estrutura. 1984 não é uma crítica ao socialismo, é outra coisa. Ele se antecipa a destruidora crítica à indústria cultural feita por Adorno e por Wiedeborn, Sociedade do Espetáculo, e dialoga com a visão desconsolada do Anjo da História, de Walter Benjamin,
sua nostalgia revolucionária desalentada, diante de uma sociedade industrial desumanizada. Aliás, toda vez que vejo uma esquerda mestrada sentada à frente da TV e assistindo o BBB da Rede Globo, eu fico imaginando se esta esquerda, que inclusive tece, entre aspas, uma crítica de esquerda ao BBB, alguma vez leu ou entendeu Orwell. Matrix é muito mais Orwell que Lewis Carroll. E as referências filosóficas literárias não se extinguem aí. O questionamento de se a realidade é aquilo que parece pode parecer algo típico de uma mente esquizofrênica para aqueles que se acostumaram a ter a crença da realidade, como diria sorrateiramente Júlio Cortázar. Na verdade, a ideia de que não devamos duvidar da existência do mundo é uma crença cristã, situada no segundo cristianismo aristotélico da Contra-Reforma. O mundo existe, porque ele é uma criação de Deus. Não acreditar no mundo é não acreditar na obra divina. O segundo cristianismo do Flogos, que vai conectar o Deus cristão ao morto perpétuo aristotélico e tentar reconectá-lo com o progresso renascentista. Não pode desconfiar da obra divina, do qual somos parte integrante, como Flogos, Irmão Vento, Irmão Sol, Irmão Lua. Os movimentos mendicantes e igualitários, a reabilitação da natureza, não mais como obra do diabo, estão nesse segundo cristianismo, que na verdade ainda é a visão cosmológica atual da Igreja Católica, que aí pode dialogar com o Big Bang. As concepções adâmicas de mundo não duvidam, apenas creem, mas a concepção de mundo que temos tem uma história muito mais longa e muito mais conflitível do que esta simplificação que carregamos como filosofia do mundo, se nunca questionarmos. O filme dialoga diretamente com o sensualismo ou o sensorialismo inglês, pós-cartesiano, que é fundamental no processo imanentista de conhecimento. Na sua versão mais radical com Berkeley e Rumi, o sensualismo chega a desconfiar da realidade. Na verdade, Berkeley, um conservador radical, chega ao solipsismo, a ideia de que a realidade e a matéria nada mais são do que o sonho que sonhamos inspirados por Deus, e que a matéria é reflexo dele, uma inversão idealista do mundo. Qualquer correlação com o mundo virtual de Matrix, sonho projetado por máquinas, não é mera coincidência. Rumi não chega a esses extremos, mas não é a ideia desse pequeno ensaio discutir a relação intrigada entre sensações e realidade, e a importância mesmo de Rumi para a humanidade. O que temos que reter é a importância desses críticos da realidade para o progresso do entendimento humano. Não é possível fazer ciência sem o mínimo de ceticismo. Locke caminha no rumo contrário e prega que o ser humano é uma tábula rasa, um quadro branco, cujo conhecimento todo é ligado ao empirismo, a relação com o mundo. Podem parecer antagônicas as posições de Locke versus Rumi e Berkeley. Sob um determinado ponto de vista são. De outra feita, são todas considerações sobre o método da verdade, das relações entre o conhecimento e a materialidade da vida, que se estabelecem todas sobre o cogito ergo sum cartesiano. Descartes não descobriu e inventou o penso logo existo. Na verdade, o pensador católico trabalha em cima de uma proposição de Santo Agostinho. Duvido, logo existo. Estas proposições são essenciais. Santo Agostinho afasta qualquer forma de ceticismo sectário, que duvide inclusive da existência. Se duvido, existo. É uma proposição incontestável. Aliás, é uma proposição materialista, porque para duvidar necessita existir. Ou seja, a existência precede a essência, um postulado materialista do patriarca do cristianismo. Descartes não descobriu e inventou o penso logo existe. Na verdade, o pensador católico trabalha em cima de uma proposição de Santo Agostinho. Duvido, logo existo. Estas proposições são essenciais. Santo Agostinho afasta qualquer forma de ceticismo sectário, que duvide inclusive da existência. Se duvido existe, é uma proposição incontestável. Aliás, é uma proposição materialista, porque para duvidar necessita existir, ou seja, a existência precede a essência. Postulado materialista do patriarca do cristianismo. Descartes trabalha numa outra direção, católico honesto, mais intelectual honesto. Descartes vê os furacões do renascimento do protestantismo e busca um espaço sólido para a fé. Eu creio porque é absurdo de Tertuliano não tinha mais espaço no mundo em convulsão, no qual a igreja tinha perdido o monopólio do saber para universidades laicas. O cogito é uma busca da prova da existência de Deus. Se não, vejamos, o que eu posso afirmar da existência? A única coisa que posso afirmar é que eu existo. Penso, logo existo. Para pensar, tenho que existir. Se existe, alguma razão existe, mesmo que seja a minha. Se a minha razão existe, a razão existe. Não pode existir a minha razão se não existe a razão. Se existe uma razão, posso pensar num ser racional perfeito. Este ser racional perfeito só pode ser Deus. Sucesso! Descartes provou a existência de Deus. Então, por que não há uma estátua de Descartes em cada igreja? Ele não foi canonizado, com o dia de São Descartes sendo o dia mais importante do calendário católico. Vamos devagar com o andor, porque o santo é de barro e nem é santo. Por mais que Descartes fosse um católico honesto, que morreu fazendo confissão e pedindo a extremunção, o cogito ergo sum abale muito o credo católico cristão. Mas por quê? Primeiro, porque a prova da essência de Deus ou de qualquer Deus é meramente conceitual. Posso pensar num círculo perfeito? Posso, mas círculos perfeitos existem só na matemática conceitual, não no mundo real. Posso pensar na existência do Saci? O Saci existe?
Assim, a prova da existência de Deus vira na contraprova da sua inexistência. Em segundo lugar, a exigência da razão como prova da existência de Deus, hoje termos no lugar do creio que é absurdo, creio que absurdo este, abre uma fenda na crença. Se Deus é a razão, em que lugar se colocam os milagres? Se Deus é racional, tudo que é racional é de Deus, incluindo a ciência. Tudo que é irracional, superstição, credos, milagres e indulgências é do diabo. A Igreja Católica sinalizou o perigo e proibiu Descartes de falar e colocou seu pensamento no index proibitório da Inquisição. Com Descartes, o saber e a ciência foram divinizados. A dúvida e o logos retomaram seu lugar e o argumento de autoridade passa a não ser aceito. O pensamento ocidental sofre uma fratura definitiva e o campo de saber separa-se definitivamente da fé. Não é possível entender nem os sensualistas ingleses, nem Kant, nem Spinoza sem essa fratura. A ideia kantiana da separação entre a razão pura e a razão prática segue essa linha cartesiana, e não é possível pensar a ética de Spinoza, de um Deus ateu, aristotélico, sem este movimento prévio. A estrada para o humanitismo está aberta, o caminho pedregoso e tortuoso e sinuoso, cheio de abalos sísmicos, que vai de Hegel até Marx, passa por ele. Mas voltando a Matrix e a Orwell, este ceticismo filosófico chega a colocar em dúvida a existência do mundo, não é um caminho solipsista berkeliano e Matrix. 1974 é uma referência bem melhor. A Matrix é uma estrutura de dominação totalitária. É possível, inclusive, fazer outra referenciação e pensar o mal estrutural absoluto de Hannah Arendt. O mal como estrutura introjetada se torna um bem, pílula azul. O filme pode ser interpretado melhor numa linha imanentista, que abre uma perspectiva, inclusive marxista, na questão das superestruturas de pensamento, que também são estruturas. A verdade, em que pese a tese 2 de Marx, a questão de saber se ao pensamento humano pertence à verdade objetiva, não é uma questão de teoria, mas uma questão prática, é na praxis que o ser humano tem que comprovar a verdade, isto é, a realidade, o poder, o caráter terreno do seu pensamento. A disputa sobre a realidade ou não realidade de um pensamento que se sola da praxis é uma questão puramente escolástica, essa é a tese 2, é também uma estrutura de dizer a verdade, Foucault. Aliás, vamos abrindo mais parênteses nesse ensaio que parece ter vida própria e se alonga mais do que deveria. A ideia de Foucault de que a verdade é uma estrutura coercitiva de dizer a verdade é válida e tem, indubitavelmente, uma gênese marxista e imanentista na ideia de superestrutura. A verdade é sempre um sistema em disputa. Aliás, a Marx inaugura este dizer ao expor que toda ideologia é sempre uma visão invertida do mundo, nunca o próprio mundo, incluindo aí o próprio marxismo. A tese 2 não padece de um empirismo mecanicista. A praxis é esta relação aproximativa entre o dizer e o mundo, no qual o mundo é o espaço da sua terrenalidade. Na dialética marxista, nenhuma ideia eterna ou tem vida própria fora de um sistema. Nisto, na verdade, Marx e Foucault concordam. A falha da antropologia da verdade de Foucault é retirar a terrenalidade da verdade. A prova do pudim é comê-lo. Por mais frugal que pareça, ao tirar a verdade da terrenalidade e da praxis, Foucault reduz sistemas reais a estruturas que giram em falso, e como jovens hegelianos, acaba retomando a crítica da crítica à crítica. A Matrix é uma estrutura coercitiva de poder. Você pode situar o domínio absoluto das máquinas tranquilamente no atual capitalismo monopolista do século XXI e seu sistema intricado de verdade monopolizada pelo sistema de comunicação, ampliado pela própria internet. Até as pessoas do sistema estão no filme, já que Neo é um hacker. Assim, não, nossos idiotas Red Pills não entenderam o filme. O filme, mais que seja um produto vendável da indústria cultural, tem uma intertextualidade, está longe de ser propaganda de machos instáveis feridos com medo, que eles têm das mulheres. Ele, os Red Pills, na verdade Blue Pill, se relacionam facilmente com a teoria da cabeça de Medusa de Freud e a sexualidade masculina frágil. Freud, outro gigante falsamente assassinado pela modernidade, usa a alegoria da cabeça de Medusa não na forma literal do feminicídio, mas o relaciona com o terror da puberdade que os meninos sentem da figura da vagina. A cabeça descebada da Medusa, o corte sendo a vulva, os cabelos sendo os pelos pubianos, e o sangue a menstruação, o terror e o medo e os encantos das primeiras experiências sexuais, e o trauma que provoca em alguns, o medo da castração, o pavor da vagina dentada. O pavor que estes homens frustrados de meia idade sentem pelo sexo feminino os encaixaria facilmente no índice desse texto de Freud. E o relacionamento do texto com pavor ao sexo, a misoginia, inclusive a ejaculação precoce e a impotência sexual não mecânica, mas relacionada a esse medo. Em resumo, o movimento Red Pill não consegue nenhuma analogia real com o filme Matrix. Além da impotência sexual latente, do medo que eles sentem das mulheres de serem seres homens pequenos e frustrados diante da potência feminina, são apedeutas, são ignorantes. Usam um filme que não entenderam como falsa analogia para atacar mulheres.